Se você sente que as suas fotografias não saem como você quer, independente se você tem uma câmera profissional ou um celular, saiba que isso é porque você não conhece exatamente o fundamento básico da fotografia, que é a abertura, a velocidade e o ISO. E com essa aula, hoje mesmo, eu quero te destravar esses 3 pontos de conhecimento que ainda não chegou até você, para que você consiga transformar as suas fotos de uma forma do dia para a noite incríveis. Basta tendo, é claro, conhecimento na mão e aplicar na prática, porque todo mundo sabe, sem o conhecimento não consegue ter uma boa prática, mas se você tem o conhecimento e não pratica, independente faz se você tem esse conhecimento ou não. Então, depois dessa aula, eu quero convidar você a pegar sua câmera ou seu celular e sair para testar. Exatamente, pega a sua câmera e testa diferentes configurações para trazer a mesma exposição no mesmo ambiente, para que você exatamente consiga enxergar qual que é a prioridade da abertura, qual que é a prioridade da velocidade e qual que é a prioridade do ISO. Porque sempre numa cena você vai precisar definir qual desses 3 vai ser a sua prioridade e os outros 2 regular ali a balança, a exposição, os 3 pilares para que a sua exposição saia corretamente. Mas antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou o Bob Nunes, trabalho com fotografia há mais de 15 anos, já fotografei centenas de casamentos, tenho uma produtora audiovisual, onde eu não desenvolvo apenas fotografia, mas também vídeos para empresas, para músicos, gravação de DVD, vídeo institucional, foto de produto, foto de joia, e hoje eu quero ajudar você a chegar num outro nível e quem sabe sair do hobby e até mesmo virar uma profissão. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, porque eu não quero te segurar aqui por umas 2 horas. Como eu disse, eu quero que essa entrega seja de uma forma rápida, porque se fosse deixar, eu falaria o dia inteiro sobre esses 3 elementos. Primeira coisa que você precisa entender é que a fotografia em si, quando você pega um equipamento fotográfico, você acaba de primeira instância fazendo o quê? Colocando no automático, que é a mesma coisa que você pega um celular, só aponta, bate o dedo e a foto está pronta. Só que o seu equipamento, o seu celular, eles não sabem exatamente o que você quer trazer de aspecto para sua fotografia. Digamos que você está num lugar que tem bastante gente no fundo de uma praça e você vai fazer um retrato ali de alguém e você põe no automático. Aquela câmera não sabe que você quer desfocar o fundo e dar prioridade no primeiro plano para que o fundo saia borrado, ok? Mas a exposição saia corretamente. Ela vai fazer uma leitura da cena completa e vai falar, olha, aqui tem que ser isso aqui de ISO, isso aqui de abertura, isso aqui de velocidade, e vai te entregar a fotografia. Ela vai estar legal, com certeza. Só que não vai estar com aquele desfoque, digamos assim como o retrato dos iPhones, sabe? Porque ali provavelmente ela subiu a nossa abertura do diafragma. E é por esse primeiro pilar que eu quero chamar a sua atenção. Abertura do diafragma, eu vou às vezes jogar algumas imagens na tela para você começar a ter um pouquinho mais de identificação com aquilo que eu estou falando, ok? A abertura do diafragma nada mais é do que esse elemento que está aparecendo aí para você, abrindo e fechando. Quando você pega uma lente, ela tem esse buraco aqui, que é onde passa toda a informação de iluminação por ela, do que você está captando, manda por esses componentes aqui da lente, eletrônicos que conversam com a sua câmera, automaticamente o sistema da sua câmera registra essas informações e cria ali a imagem, seja JPEG ou seja RAW. Então, quanto maior aberto é esse buraco aqui, mais luz entra, correto? Se eu pegar essa aqui é um pouquinho mais fechado. Se eu pegar esse aqui, ó, você mal consegue ver, mas se eu abro aqui, você vê um buraquinho, ó, tá um pouquinho maior, aqui fechou. Ou seja, onde vai entrar mais luz? Nesse ou nesse daqui? Com certeza é nessa daqui. Onde vai entrar mais luz? Nesse ou nesse daqui? Com certeza é nesse. Isso significa que algumas lentes têm uma abertura muito maior do que outras, proporcionando não somente mais entrada de luz, mas mais desfoque no fundo e também mais qualidade. É onde chega... Por que uma lente custa X e outra Y? São um dos principais pontos que essas lentes acabam modificando os valores. Só que isso já é uma outra conversa. No caso, vamos focar aqui nos 3 pilares.
Essa abertura do diafragma, ela tem duas funções, assim como a velocidade e o ISO. Toda vez que eu for mexer, seja na abertura, na velocidade ou no ISO, ela vai ou deixar a minha cena mais escura, ou ela vai deixar a minha cena mais clara. Ou ela vai entrar mais luz, ou vai entrar menos. E qual que é a outra função da abertura? Ou ela vai me dar um plano desfocado, se eu focar aqui na minha mão, com uma abertura X, o fundo vai ficar desfocado, mas se eu mudar minha abertura, eu começo a ganhar o quê? Profundidade de campo. Assim como essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês, nesse desenho a gente consegue ter uma ilustração perfeita. Por quê? Temos ali o f.2, f2.8, f4, isso daí são os números das aberturas de lente. Lembra que eu falei que tem lente que é mais aberta e mais fechada? Por exemplo, essa daqui é uma lente com abertura inicial 1.4. Já essa lente aqui, ela é uma lente com uma abertura inicial 4.5. Se a gente olhar para o desenho, olha só, o 2 ali já é muito mais aberto do que o 4. Agora imagina, o 1.4 seria mais aberto que o 2. Então, onde vai entrar mais iluminação? É óbvio que quando o número da abertura é menor, mais luz entra. Só que, em contrapartida, menos profundidade de campo eu tenho. Se a gente observar os bonequinhos ali do lado, enquanto 1.4 está fotografando um passarinho na árvore, a gente tem um certo limite de profundidade de campo. Se eu foquei na minha mão e a câmera está posicionada aqui, 1.4 eu vou ter uma gama pequena de profundidade de campo. É onde dá aquele desfoque. Quanto mais longe vai ficando o fundo, mais borrão vai tendo a nossa imagem, ok? Se eu for aumentando a minha abertura do diafragma, igual na imagem que a gente está vendo, 5.6, se percebe que já está começando a enxergar os outros passarinhos. E se eu aumento ainda mais ali, um exemplo, 22, olha só, a árvore toda está em foco. Porque conforme eu vou aumentando o número da minha abertura, que isso a gente faz aqui pela câmera, ela vai ganhando mais profundidade de campo. Só que ela vai ficando mais escura. Então, tem lugares que eu consigo usar 1.4, tem lugares que eu consigo usar 22. Mas tem lugares que 22 não vai ser possível porque eu não tenho uma fonte de luz adequada para isso. Quando você entende os três pilares, você vai saber exatamente qual dos três dá prioridade para conseguir trazer a sua exposição correta naquele momento. A próxima imagem, a gente consegue entender agora com uma imagem real, não com desenho. Olha só, o macaquinho está pendurado, f.2, e a gente não vê nada lá no fundo, só vê um borrão. A hora que foi usado o 22 de abertura, a gente consegue perceber a profundidade de campo e ter um pouco mais de ideia do que se tratava lá no fundo. É óbvio que se eu der um zoom lá no fundo, não vai ter o mesmo foco que aqui na frente. Por quê? Além da profundidade de campo, na câmera, quanto no celular, tem aquele quadradinho onde bate para a gente falar, olha, eu quero focar aqui. Significa que dali em diante vai iniciar a profundidade de campo, quanto para frente quanto para trás. Então, se eu estou aqui com essa lente e eu estou focando aqui com uma profundidade 22, significa que daqui para trás e daqui para frente ela vai ter essa profundidade, mas o meu foco principal é onde eu marquei com o meu ponto focal ali do meu equipamento. E a outra partida que tem sobre a profundidade de campo é o que? A quantidade de entrada de luz. Nessa imagem a gente consegue perceber, a cena foi fotografada só mudando a abertura do diafragma, com a mesma configuração de velocidade de ISO, e a gente vai percebendo o quanto de luz vai mudando. Uma exposição correta, na minha opinião, aqui nessa imagem, seria 5.6. Só que olha a diferença de luz que entra. Então você tem essa ferramenta na mão. O que eu quero? Eu preciso de iluminação? Eu vou ter que descer a minha abertura. Não, eu quero um fundo desfocado. Eu vou ter que continuar com a minha abertura ali 1.2, 1.4, de acordo com a lente que você tem. Não, eu tô no Jardim Botânico, eu tô em Paris e eu quero fotografar e pegar tudo focadinho. Eu não posso usar 1.4, porque a hora que eu der zoom, o fundo vai estar desfocado. Nesse caso, eu começo a usar abertura 8, abertura 11, eu vou regulando até eu ter a exposição correta, certo? Esse é sobre a
abertura do diafragma. Agora, a velocidade do obturador. O que é isso? Obturador é esse botãozinho que a gente clica aqui, ó, para fazer o disparo da foto, que é um mecanismo que manda para o nosso espelho fotográfico lá dentro, né, o nosso espelho da câmera, ou a nossa cortininha abrir e fechar e processar essa imagem para dentro do sistema da câmera. Assim como essa imagem que está aparecendo, isso daí é uma cortina representando quando a gente clica, ela fecha e abre rapidamente para poder expor o sensor ali e captar essa imagem. A diferença de quanto essa janela fecha de rapidez é o que vai determinar o aspecto da sua fotografia. A velocidade em si, ela tem a possibilidade de te dar a sensação de movimento ou de congelar o movimento. Se você vai fotografar algum esporte, futebol, alguma pessoa fazendo algo com skate, com bicicleta, vai dar um salto, a gente precisa congelar esse movimento, certo? Então eu tenho que usar uma certa regulagem na velocidade. Só que, onde você acha que entra mais luz? Na primeira imagem, na segunda ou na terceira? Quanto mais lento essa janelinha fecha, mais lenta a sua velocidade está, mais luz entra. Quanto mais rápido ela fecha, menos luz passa, só que mais escuro a imagem fica. É como se você pegasse a janela, abrisse a janela e voltasse a janela. Olha o tanto de luz que entrou. Agora se eu faço assim, ó, entrou pouca iluminação. É exatamente o que a velocidade do obturador faz em relação à iluminação. Só que o aspecto que ela transforma numa fotografia é exatamente isso daqui, ó. Se eu usar uma velocidade 1/500, olha como que a imagem ficou escura. Agora, se eu uso uma velocidade aqui no caso que está 3 segundos, porque é possível desses equipamentos ficar até 30 segundos com o obturador aberto, que chama longa exposição e depois fechar, isso já é usado mais para fotos noturnas ou fotos em light paint, que é aquelas de faísca, riscos de carro passando na avenida, aquelas fotos mais artísticas. Só que percebe o quanto de luz entrou de diferença? Quanto mais rápido você tem a sua velocidade, menos luz passa. Quanto mais lento é, mais luz você vai pintando a sua cena. Se a gente for comparar isso com a outra função da nossa velocidade, que é congelar o movimento ou dar a sensação de movimento, seria mais ou menos, se eu quero congelar o movimento, eu vou usar uma velocidade alta. Por quê? Ela vai fechar mais rápido. E aí automaticamente o movimento que eu fiz vai ficar congelado. Sabe aquelas fotos que normalmente você vai fazer, seja com celular ou seja com câmera, e ficou um borrãozinho? É porque a velocidade estava abaixo do que precisava estar, de acordo com aquele movimento que as pessoas estavam fazendo. Por mais que é tudo paradinho, se a pessoa que clicou deu uma mexidinha e a velocidade estava abaixo do indicado, vai borrar, independente se as pessoas ficam congeladas. Mas Bob, qual que é o indicado? Eu costumo falar que fotos retratos paradinhos é 1/100, 1/160, porque tem não só o movimento da pessoa, tem também quando a gente vai clicar e faz uma trepidação. Essa movimentação acaba às vezes deixando a sua foto meio com um blurzinho. Então vai fazer um retrato, usa ali 1/100, 1/160. Se passar uma criança correndo e eu for tentar usar 1/160, ela não vai ficar nítida, porque a velocidade que ela está passando é muito mais rápida do que eu preciso para congelar esse movimento. No caso aqui, esse beija-flor que a gente está vendo, se fosse colocar velocidade 1/100 aqui, as asas dele a gente nem iria conseguir ver, porque a velocidade da asa do beija-flor é muito rápida. Nesse caso aqui, eu iria jogar 1/500, 1/1000, 1/2000, eu teria que fazer um teste. A primeira informação que eu preciso passar, além dos 3 pilares, é: não existe uma receitinha pronta. Sempre é teste. Eu me posicionei para fotografar o beija-flor, ele está ali, eu tô com a câmera, eu vou jogar a velocidade lá 1/200, cliquei, borrou, já subo para 500, cliquei, ainda está um pouco borrado, vou lá e subo para 1000, cliquei, ficou legal, mas ficou escura. Agora eu vou compensando os outros 2 pilares.
Porque eu já identifiquei que a minha velocidade do obturador tem que ser 1/1000, certo? Se você olhar para a foto do lado, é uma moto. Qual que seria o correto? O correto seria uma velocidade ali 1/500 também, concorda? Porque a moto está em velocidade, ela não está parada igual um retrato. Só que o fundo está arrastado. Não é um desfoque de lente, é um desfoque de movimento. Então isso não se trata de uma abertura do diafragma, se trata de uma regulagem da velocidade do obturador. Mas como é que o fundo ficou desfocado, mas a moto ainda está em movimento? É porque a pessoa usou uma velocidade ali entre 1/40, 1/50, que é uma velocidade que qualquer mexida iria desfocar. Só que quando a moto passou, ele não parou a mão aqui e e clicou. Porque se ele faz isso, a moto que ia estar em movimento, o fundo ia estar parado, mas a nossa imagem aqui, o fundo está arrastado. Então o que ele fez? A moto passou, ele acompanhou clicando, ó, E o que está em movimento? Não é a moto mais, porque a moto está acompanhando justamente com a câmera. O que está em movimento é o que está no fundo. Ele acertou essa foto de primeira? Não. A mesma coisa que eu falei sobre a questão do beija-flor também entra em questão dessa moto. Fez o primeiro clique, fez o segundo, a hora que ele achou a velocidade que ficou legal, aí ele fez a exposição correta. Nessa foto aqui, ó, alta velocidade, pode ver o soco que foi dado ali, olha como congelou o movimento. Se é usado a mesma velocidade que usou para fotografar aquela moto, eles iam ficar tudo borrado. Então, quando a gente entende o que a velocidade faz, e quando eu tenho uma ação para fotografar que eu sei que eu preciso congelar o movimento, eu já sei por onde começar a regular minha câmera. Aí eu já ganho tempo. E aí o risco de eu errar é muito menor. Porque depois que eu regulo a velocidade, agora eu tenho que me preocupar com a exposição para ficar perfeita. E eu vou regular a abertura e o ISO. Um exemplo nessa foto. Tem necessidade de eu usar uma abertura 22? Não. Não tem uma profundidade de campo. Então se minha lente ali, no caso essa, que é 4.5 de abertura, para que eu vou colocar 8 e fechar mais minha entrada de luz? Eu vou deixar no 4.5, vou colocar minha velocidade em 1000 ali para congelar o movimento. Se ficou escura, eu vou compensar onde? No ISO, que é o nosso terceiro braço, para fazer essas três balanças. Só antes de falar do ISO, mais uma foto, olha só os fogos de artifício. Se eu coloco uma velocidade 1/200, a hora que os fogos estão lá estourando, ia ficar só umas bolinhas, porque não deu tempo dele fazer o caminho da faísca. Nesse caso, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar ali 1/20, 1/10, só que a minha trepidação abaixo de 1/60 é muito mais difícil de eu ter o controle. Nesse caso, eu aconselho você a apoiar a câmera em algum lugar, num tripézinho, e clicar no obturador e tirar o dedo. Porque aí a hora que ele clica, vai ter os fogos, vai registrar o caminho da faísca e você vai ter uma foto mais ou menos desse jeito. Quanto menor o tempo, mais caminho da faísca vai ter. Só que mais luz vai ter, e aí você tem que fazer o quê? Compensar com um dos outros dois braços. Na foto do lado, a gente consegue observar a rotação das estrelas. Essa foto, sim, já é uma foto que provavelmente ficou mais de 40 minutos lá exposta. Só que é tudo teste. Não foi feito o primeiro clique e já acertou. Então, não se cobre em primeiro momento de querer acertar tudo de início. Vai testando. Até hoje, eu com 15 anos de profissão, se eu for fazer algum trabalho, a hora que eu estou chegando na cena, que o meu cliente está indo comigo, eu não deixo para regular a câmera lá porque já vou clicar de primeira. Nunca eu faço isso. Eu já vou olhando para a câmera, apontando e vendo a exposição que está e fazendo um clique. Para a hora que meu cliente chegar, eu já ter exatamente a exposição quase definida para eu fazer aquele retrato. E para completar sobre a velocidade do obturador, do nosso lado direito aqui tem uma avenida com luzes arrastadas, porque foram carros que passou ali, o obturador ali da câmera provavelmente deve estar com uns 3 segundos, que hora clica, 1, 2, 3, e aí ele fecha, e tudo que é luz, ele registrou o caminho, o que está em movimento fica borrado ou até some, assim como essa foto do lado de faísca, que é uma foto que por muito tempo eu fiz para casais. Eu tô ali correndo com a faísca para cima e para baixo, eu não apareço, não tem Photoshop,
é porque eu usei uma velocidade acima de 8 segundos e fotometrei com a abertura e com o ISO. E o que é esse ISO? O ISO é a sensibilidade do nosso sensor, o quanto vai permitir entrar de luz e o quanto vai favorecer a nossa fotografia quando a gente não tem uma exposição muito boa, tá? Só que ele também tem dois pontos. Quanto menor o ISO, ali 100, 200, mais qualidade a gente tem na imagem. Só que mais escuro a nossa imagem fica. Quanto maior o ISO, mais claro fica. Só que acontece esses grãos, esse granulado na nossa fotografia. Existe hoje centenas de equipamentos. Câmeras que se eu colocar 800 de ISO, já vai ficar granulado, igual essa imagem que está representando aí 6.400, que são câmeras mais antigas. Mas também existem equipamentos que se eu colocar 12.000 de ISO, eu vou ter a imagem igual que está ali mostrando com 200 de ISO, que a sensibilidade do sensor está muito mais refinada para te entregar uma imagem com mais qualidade, com ISO alto. Só que se você entender exatamente como usar os três pilares, você não precisa ficar investindo em equipamentos tão caros. Quando eu vou usar um ISO baixo? Quando eu tenho luz. No caso aqui eu tenho uma luz, eu não preciso usar um ISO 1000. Aqui eu estou usando um ISO 200, 100. Se eu for para a rua, tem sol de manhã ou à tarde, eu não preciso usar um ISO alto, eu tenho iluminação. Agora, se eu estou dentro de uma igreja e a luz natural, e aí com 100 de ISO, vai ficar escuro. Eu começo a subir até o que a minha câmera permite. Se você tem um equipamento, vai lá, digita lá no Google, pega o menuzinho dela ali, vê o quanto o fabricante fala, olha, essa câmera aceita de 100 até 3.200 de ISO e pode expandir até 12.000. Então você sabe que até 3.200 está aceitável. Então você vai dentro desse limite. Você pode ultrapassar? Pode, desde que não seja uma foto comercial. Agora, se é algo retrato, momentâneo, eu costumo falar que vale muito mais uma foto com pouca qualidade, mas um momento registrado para você ter lembranças boas, do que você ter uma foto muito top, mas o momento você acabou perdendo porque você estava se preocupando em tentar trazer uma regulagem mais profissional. Eu tenho fotos no meu celular com os meus filhos que para mim vale muito mais do que a foto que eu fiz no estúdio. Então, o momento vale muito mais do que aquela imagem montada. Mas se você tem o tempo e conseguiu regular, já vai com a câmera já meio que pré-moldada para você não perder esse momento. E aí, se eu tô na rua, se eu tô com ISO 100, vamos começar a montar minha fotografia. O que eu quero? Eu tô em Curitiba, eu tô no Jardim Botânico, eu quero focar tudo até lá, então eu já sei que eu não posso usar abertura 1.4 da minha lente. Eu vou usar uma abertura, vou começar com 11, subir 11. Quanto que tá a minha velocidade? Alguém tá correndo? Não, é só um retrato de paisagem? Então não tem por que eu colocar uma velocidade 500, concorda? Eu vou colocar ali 1/100, 1/160 e fiz o clique. Se minha foto ficou clara, o que eu vou subir? Se a minha prioridade é ter mais foco, é óbvio que eu vou subir minha abertura do diafragma. Eu vou para 16, vou para 22. Se eu coloquei 22, ficou um pouco escuro, mas eu quero fotografar com 22, eu posso controlar a exposição com a velocidade ou com o ISO. Se fosse com a velocidade, eu já estou com 1/160, eu consigo fotografar segurando a câmera na mão com 1/60? Se eu consigo, eu desço para 1/60 e garanto o clique. Se eu não consigo, vale eu pôr num tripé, descer um pouquinho mais a velocidade e garantir a minha foto. Eu posso subir um pouquinho o ISO? Aí eu subo um pouquinho. Entendeu? Quando você acaba compreendendo o que a velocidade, a abertura e o ISO faz, fica muito mais fácil de você chegar num ambiente e colocar ali exatamente a exposição que você precisa para conseguir garantir a foto que você quer trazer. Um outro exemplo. Eu vou fotografar o meu filho jogando bola. Eu vou usar o que de prioridade? Velocidade, abertura ou ISO? Vamos falar que eu estou num campinho aberto, é 9h30 da manhã, tá claro. Então, qual que é a minha prioridade? Congelar o movimento. Eu não quero uma foto borrada. Então eu já vou jogar 1/500. Vai ficar boa a foto? Não sei. Eu vou saber a hora que eu fazer o clique do primeiro guri correndo ali. Então passou o primeiro, cliquei, ficou leve e borradinho, eu subo mais um pouco, para 800, para 1.000. Ok, tá congelado, mas ficou escuro minha foto.
Aí eu vou olhar minha câmera, eu tô com uma abertura 16. Tem necessidade de usar abertura 16? Eu quero que até lá no fundo fique focado? Não, eu quero dar foco em quem está correndo. E aí eu vou descendo minha abertura para 8, para 5.6. É essencial. Ainda assim, ficou um pouquinho escuro minha fotografia. Aí eu olho meu ISO e meu ISO está em 100. Eu preciso usar o ISO 100? Pô, mas tá de dia, Bob. Você falou que eu tinha que usar o ISO 100. Sim, você precisa usar o ISO 100 quando você está num lugar com muita luz. Só que qual que é a minha prioridade no momento? É a velocidade. Então, nesse caso, eu vou aumentar um pouquinho o meu ISO para 400, 800. A minha câmera permite até 3200, então eu estou ainda no lucro. Se eu coloquei 1000 de ISO, deu a exposição correta, eu tenho a foto que eu preciso. Você entendendo essa base dos 3 pilares, você consegue entregar uma fotografia muito mais assertiva, independente do equipamento que você tem. Essas daqui são a base da fotografia, é o tal famoso os 3 pilares, certo? A fundação do triângulo perfeito, abertura, velocidade e o ISO, onde você regulando eles, você tem uma exposição correta, trabalhando exatamente com a sua prioridade. Lembre-se, não tem uma receitinha de bolo. Não adianta falar, eu estou num lugar assim, 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 assado. Qual que é o seu propósito com a fotografia? É desfocar o fundo? Então a prioridade é a abertura. Você regula o restante ali com a iluminação que você tem. Claro que você tem que seguir ali. Não posso subir muito meu ISO para não granular, não posso descer muito a minha velocidade para não borrar. Ah, Bob, mas eu já estou com abertura 1.8, o mínimo da minha lente. Eu já estou com velocidade 1/60 e ainda vou fazer na mão. E meu ISO já está no limite. Se eu aumentar mais, granula. O que eu faço? E ainda assim está escuro. Então significa que a tua cena precisa de pelo menos uma fonte de luz. Aí você entra com um LEDzinho, com flash, ou abre uma cortina para entrar uma luz, porque a fotografia sem luz não existe imagem, independente do equipamento que você tem. Eu vou ligar a câmera aqui para eu só fazer essa regulagem de abertura de velocidade de ISO para vocês conseguirem entender um pouquinho mais sobre a questão da iluminação que vai entrar. Vou colocar uma lente mais clara. Vou colocar essa cinquentinha aqui. E eu vou jogar a imagem aqui para vocês conseguirem identificar o que eu vou fazer. Olha só, aqui na parte de baixo, vocês já conseguem ver, no caso, a minha abertura, ó, que é representada por esse F, está aqui com 4.0, a minha velocidade, que é esse 1/200, e o meu ISO, que é esse 2500 aqui. Aí tem outras funções, que é o balanço de branco, que é o que a gente vai trazer a sensação para a nossa fotografia, ou quando a cena está muito amarelada, a gente acaba controlando isso daqui. Tem a questão do formato, que é RAW JPEG, que tem bastante informação sobre os arquivos na hora de editar. Tem a questão do tipo de foco que eu tô, foco automático ao servo, que é onde você tem a possibilidade de você escolher se você quer um foco contínuo, que quando a pessoa vem andando, correndo, você clica e o foco acompanha. Tem a velocidade de disparo, se é uma foto só por disparo, se é em contínuo, sabe, para você não perder o momento. Tem a questão da leitura do ponto de onde a sua câmera está fazendo a análise da iluminação, onde você deixa pontual mais abrangente. São vários termos, né, que quanto mais você domina essa parte, você consegue entender ainda mais o seu equipamento. Mas vamos focar nos nossos 3 elementos e um detalhe muito importante, que é esse carinha aqui embaixo, que é o fotômetro, que tá vendo que ele tá no centro, né? Porque ele tá falando, olha, aqui a exposição tá legal. Por mais que eu estou no manual, não estou no automático, ele me dá um guia segundo o fotômetro dele, a leitura de luz, se essa foto vai ficar exposta ou não. Se eu jogo ela para um outro lado, ó, olha lá, agora sim, ó, olha aqui, ó, tá vendo a parte de baixo andando? Se eu começo a baixar a velocidade, ó, aqui ele falou que tá boa. Mas se eu escureço, ó, ele vai falar que tá escuro, ó. Ele já tá me dando um guia. Então, eu não preciso ficar só no olhômetro, eu posso usar o fotômetro da câmera.
Então você bateu o olho, eu acho. Não, joga, olha na câmera, a câmera já vai te dar essa informação. Se o seu equipamento ele não dá para fotografar pela tela, quando você olha aqui no visorzinho, ele aparece a mesma coisa lá embaixo. Então, primeiro, eu vou mostrar a questão da velocidade. Você concorda que aqui está uma exposição legal, certo? E eu consigo fazer essa mesma exposição mudando a velocidade para 1/500. Olha, eu vou aumentar a minha velocidade para 1/500, escureceu. O que eu vou fazer? Eu posso usar os meus outros parâmetros. Eu posso usar a abertura, eu posso descer minha abertura, e eu desci a abertura, eu estou praticamente com a mesma exposição. Só que eu também posso usar aqui uma abertura maior. Ó. Posso usar uma abertura 4, usar uma velocidade 1/100. Não, vamos usar uma abertura aqui, eu quero profundidade de campo. Quero usar uma abertura 10. Só que eu já estou com um ISO muito alto. Só que eu sei que essa câmera me permite usar mais de 12.000 de ISO. Então eu posso aumentar meu ISO. E aí eu tenho, olha lá, 12.800, ó. Eu tenho a mesma exposição com uma regulagem completamente diferente. E se eu quiser usar um ISO, no caso, 640, o que eu vou fazer? Vou descer a minha abertura para 2, abertura 2. E olha lá, e eu já tenho a mesma exposição. Você entendeu que os 3 elementos te dão a mesma possibilidade de você controlar a iluminação. Só que o que vai garantir o aspecto da fotografia é se você quer congelar o movimento ou dar a sensação de movimento. Se você quer desfocar o fundo, olha como o fundo está desfocado, ó. Vamos colocar, vamos ver se essa distância que eu tô aqui, eu consigo mostrar. Eu vou focar aqui, olha lá como é que a câmera de trás está desfocada. Agora eu vou mudar, olha lá como é que ganhou o foco. Se eu começo a aumentar minha abertura, vai ficar escuro, mas então eu tenho que fazer o quê? Aumentar meu ISO. Ó. Olha só, o meu visor, ele não mostra como que a câmera vai ficar, porque é só uma visualização. Mas você falou, Bob, você falou que na abertura 11 ia dar para ver o fundo. Correto, olha só, eu vou fazer um clique, ó, abertura 11, 25.000 de ISO, 1/100 de velocidade. Eu vou clicar e eu vou clicar aqui para a gente ver a foto. Olha só a profundidade de campo como que ficou com a câmera de trás. Agora eu vou inverter para a gente conseguir ver melhor. Ó. Vou colocar 1/1.8 e eu vou descer meu ISO aqui para 640 e eu vou fazer o clique e a hora que eu vou dar uma olhada, olha como que a minha câmera do fundo ficou desfocada. E olha que ela tá perto, hein? Ó, abertura 11 e abertura 1.8. Você viu a profundidade de campo que ela faz? Só que os 3 elementos controlam a luz da mesma forma. E aqui, quando eu quis dar prioridade na minha abertura, o que eu fiz? Eu aumentei o ISO. É óbvio que eu não vou usar 25.000 de ISO numa fotografia para um cliente. Aqui eu fiz só para demonstrar os 3 elementos, até mesmo porque eu estou num ambiente que não tem tanta luz. Eu estou só com uma luz aqui me clareando. Mas é com esse conceito que eu gostaria de apresentar para vocês o que esses 3 pilares faz. Espero que você possa ter entendido de uma forma muito clara. Eles são fundamentais para que você possa conseguir fazer fotografias como essas daqui. Independente do ambiente que você está, seja onde você controla a luz, ou seja, luz natural, você consegue estar entregando uma foto mais artística e aí sair do hobby e às vezes até faturar com isso. E eu vou te falar, com fotografia você consegue ganhar muito, ainda mais quando você entrega um trabalho diferenciado. Lembra que isso aqui é o básico. Agora imagina a hora que você começa a entender mais a fundo o que a fotografia pode te proporcionar, até fazer fotografias como essa de Light Paint, que uma foto dessa aqui fez eu vender tanto contrato de casamento que você não faz ideia. Que tinha casais que vinham me procurar só por causa dessa fotografia, e é uma técnica que existe há anos e as pessoas não usam para poder conseguir ainda mais aumentar a sua percepção de valor. E se você quer entrar mais nesse mercado, se você quer se aprofundar mais na técnica da fotografia, a parte sólida, básica mesmo, de uma forma clara e direta, sem enrolação, onde eu vou pegar e mostrar exatamente o que cada item faz e como você usar isso da melhor forma possível, eu tenho um método que chama FTP, Fundamentos do Triângulo Perfeito, onde eu vou entrar profundamente
em cada detalhe, seja abertura, velocidade, ISO, profundidade de campo, balanço de branco, regras dos terços, formatos de arquivo, tipos de câmeras, tipos de lente, distância focal, o que uma lente vai proporcionar no rosto de uma pessoa, qual a lente ideal de você usar em cada momento e, é claro, direção de modelo, direção de pessoas, usando a luz natural da janela, apresentando essas fontes de luz que podem agregar mais valor na sua fotografia e como utilizar elas em cada ocasião e, sem dúvida, até essa fotografia aqui da Faísca, que fez eu vender vários contratos de casamento, eu vou mostrar na prática como você consegue fazer ela com bombril, com faísca, com LED, para você agregar mais valor no seu trabalho e, quem sabe, viver da fotografia, tendo uma experiência incrível que você às vezes nem imagina que pode ter. Se você quer conhecer mais sobre o nosso método, tem um link aqui embaixo, onde te direciona para uma página que lá sim eu vou explicar tudo que vai estar dentro do curso e vou te falar, é menos de R$18 por mês, você tem acesso a um conhecimento de mais de 15 anos que eu vivi da fotografia na palma da sua mão, que você consegue aplicar tudo isso em uma semana. Como eu queria ter tido essa oportunidade quando eu comecei, infelizmente não teve, mas hoje você tem a possibilidade. Se você viu que tudo isso faz sentido, clica aqui no link, dá uma olhada lá no que te espera e com certeza, além de você ter toda essa informação na palma da sua mão, você vai ter a oportunidade de ter um grupo de suporte juntamente comigo, onde eu vou estar te ajudando em cada dúvida que você possa ter. Não sabe qual equipamento comprar? Para começar, caso você não tenha, lá também tem uma lista com várias indicações de todo tipo de equipamento, seja câmera, lente, cartão, tripé, luz, LED, acessórios, prontinho, mastigado para ajudar você na sua jornada. A nossa aula termina por aqui. Eu espero ter te ajudado, independente se você quer entrar na fotografia ou não. Se você quiser rever o vídeo, fica à vontade, volta. Eu tenho certeza que com o conteúdo que eu já passei aqui, você já vai conseguir melhorar muito mais a sua fotografia. Agora imagina se a pontinha do iceberg já vai transformar você num bom fotógrafo, imagina o conteúdo completo. Até a próxima!